Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Arruda e aqui estamos no Redação para Aprovação, a nossa trilha de estudos para concurso, com foco no concurso da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Essa aqui é a semana 2, onde nós vamos trabalhar, estudar os documentos de legislação, os documentos institucionais da Secretaria, tá bom? Aqui é a segunda aula e hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, nas indicações ali dos artigos. Também vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também no final temos aí uma apresentação, uma explanação sobre as leis que falam sobre os grêmios estudantis nas escolas. Então, iniciando, o Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei 8.069, né? Temos aqui na lateral 8.069, do ano de 1990. Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Bem, então, no edital, ali vai indicar alguns artigos. A gente vai então pontuar os artigos que estão ali indicando no edital. Já disponibilizei o resumo. Aqui eu vou destacar e vou aqui reforçar, pontuar algumas características desses documentos para a gente ficar atento, correto? No artigo 1º vai trazer logo de cara a questão da proteção integral à criança e ao adolescente. Então observa que esse termo integral passa aí, não surge, não é algo recente. Isso já vem desse processo de construção, de redemocratização da sociedade brasileira. Então o artigo 1º já dá ênfase aí a esse direito, né, o direito à proteção integral. No artigo 2º, nós vamos ter a definição, né, a definição aí do período, da etapa, né? Definir qual que é a etapa que se caracteriza a criança, o tempo criança e a adolescência. Então a criança, estamos falando aí da pessoa até 12 anos incompletos. Então bom destacar aí 12 anos incompletos, que são então 11 anos e tantos dias. E o adolescente é aquela entre 12 e 18 anos. Então adolescente entre 12 e 18 anos. Lembrando que em casos excepcionais, temos aí a extensão dessa idade até 21 anos, tá bom? Então tem um parágrafo aí que acrescenta essa informação, que pode ser estendido, mas aí é em casos excepcionais que vai ter todo um trâmite legal para decidir isso. No artigo 3º vai falar que a criança, ela tem, a criança adolescente, ela tem todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, tem a garantia de todos os direitos fundamentais, tá bom? E assim, para o seu desenvolvimento, a oferta, a garantia para o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Observe então que tudo isso vai reconhecer o ser humano na sua característica integral, né? Integral. Então ela tem esse direito. E para ter esse direito, logo, ela precisa também ter uma educação integral, né? Que potencialize os diversos aspectos, as diversas características. Então isso que vai destacar aqui as disposições preliminares, né? Então ali é o que inicia esse documento, que a gente vai reconhecer também nos próximos artigos. No artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, tá bom? Em geral, faltou um L aqui. Direitos referentes à vida. Então todos, olha, observa aqui que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral. Nós, enquanto profissionais da educação, do serviço público, a gente adentra aqui a questão da sociedade em geral, e é claro que por ser um agente do serviço público, isso acaba aí tratando de uma responsabilidade ainda maior, né? E então é nossa responsabilidade
de todo cidadão, de toda pessoa, garantir esses direitos aí da criança e adolescente, que são direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, cabe a todos aí essa garantia, por isso que não cabe a ninguém a omissão, ou seja, não está acontecendo comigo, não está acontecendo com alguém da minha família, filho, sobrinho, primo, então não tenho nada a ver com isso, né? Tem lá uma vizinha, uma criança que está sofrendo maus tratos, ou não está se alimentando adequadamente, passando fome, isso não me interessa porque não faz parte da minha família. Não, diante da lei, você está aí infringindo, né, uma lei, no caso aqui o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai estar também aí sob a jurisdição da Constituição Federal, correto? Aí vai dizer então que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, no artigo 4º, e vai ter o parágrafo único, que vai destacar que a garantia de prioridade compreende. Por quê? Todos têm o direito, né, de zelar pela criança, pelo adolescente. Então ele também tem prioridades no seu atendimento, né, diante das circunstâncias, das situações. Então ele tem prioridade, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, em qualquer situação, a criança e o adolescente têm ali um destaque, né? Uma oportunidade para ele ter a preferência nesse atendimento, nessa proteção, nesse socorro diante de qualquer situação. E logo assim também, né, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, uma criança passou mal na escola, aconteceu algo, chegou até o posto de saúde, ao hospital, ela tem ali o atendimento acelerado, ela passa na frente pela essa questão de ter essa precedência de atendimento no serviço público ou de relevância pública. Não se pode obrigar a garantir dentro do serviço privado, mas o serviço público, aquele que tem relevância pública, ela tem esse direito, tá bom? Preferência na formulação e execução das políticas públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, todo tipo de política pública, de recurso para garantir a proteção à infância e à juventude, tem que ser pensado aí na questão das crianças e dos adolescentes. Tem essa preferência, né? Porque é a etapa de desenvolvimento. E até a neurociência, os estudos vêm cada vez mais comprovando a importância do desenvolvimento saudável, do desenvolvimento integral da infância até ali a adolescência. Por isso que uma geração bem cuidada na escola, na família, com toda a sua rede de proteção e de apoio, tem uma perspectiva de, na sua fase adulta, ser um adulto, um cidadão aí mais participativo, mais responsável, que contribua para o desenvolvimento da sociedade. Por isso essa preferência por essa etapa da vida. Tá bom? Não que serão excluídas as outras etapas, a vida adulta, a terceira idade, não é isso. Mas dentro de uma perspectiva de proteção, de garantia do campo do Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma etapa imprescindível, tá bom? Aí, seguindo, ainda das disposições preliminares, temos o artigo 5º, que vai falar que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão. Então, tanto aquele que executar, que praticar um ato de discriminação, de violência, de exploração contra a criança e adolescente, vai responder, tanto quanto aquele que se omitir, aquele que não tomar as devidas ações ali, atitudes legais para ser resolvido, para buscar a solução, tá bom? Então, nenhuma criança sofrerá.
tá bom? Então qualquer situação em que a gente identifique, até mesmo na prova, uma prova discursiva em que tem a comanda indicando que uma criança foi identificado maus tratos nessa criança, ali na comanda da prova discursiva, da redação, a sua resposta não vai, de princípio, ter uma perspectiva de que teremos que dialogar na escola sobre a violência, teremos que fazer um projeto. Isso até pode ser feito, mas a primeira ação é buscar os meios legais. Ela sofreu, tem indícios de maus tratos, tem características ali, né? Machucados, hematomas, buscar informações e, tendo a certeza desse fato, encaminhar para as autoridades legais, tá bom? Assim como a gente também vai ver depois, vai falar, mas já dou um destaque na questão de racismo, né? Qualquer tipo de discriminação racial, preconceito, isso não se trata primeiramente de um projeto escolar. Vamos fazer um projeto escolar? Não, racismo é crime. Então tem que ser bem taxativo nessas questões que aparecem em comandas de concurso. Tá bom? Então aquilo que é crime, tem que ser encaminhado para as autoridades legais. Nós não somos juízes, advogados, então encaminhamos para esses especialistas. E enquanto escola, repensamos nossa prática, nossas ações para discutir, debater, implementar um projeto relacionado aos direitos humanos, relacionado a essas questões da diversidade e da multiculturalidade. E artigo 6º, a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, reconhecer, destacar essa condição, essa característica da infância e da adolescência enquanto pessoas em desenvolvimento. Por isso que é uma etapa que tem preferência nas políticas públicas, tem preferência assim no estatuto, tá bom? Nos documentos legais. Se isso de fato na prática, na realidade acontece, aí é um outro debate. Aqui tem que estar claro que tem essa preferência porque é uma etapa da vida de pessoas que estão em desenvolvimento. Eu comentei no vídeo passado, mas a neurociência vem destacando, né? Comprovado já a questão da maturação cerebral, né? Então, o desenvolvimento do cérebro e a etapa do córtex frontal é uma etapa que conclui a sua maturação, o seu desenvolvimento ali por volta dos 25 anos. Então, se a gente pega da infância até os 18 anos, que nem o ECA destaca aqui, 18 anos, na questão da adolescência, é um período, né, praticamente aí de total desenvolvimento das estruturas cerebrais. Por isso que reconhecer essa etapa como uma etapa de pleno desenvolvimento, correto? Que a gente vai ver nos documentos, a gente viu no currículo paulista, né, no ensino fundamental, a necessidade da escuta, de um ambiente sensível a essa troca, o ensino médio como também um espaço dessa diversidade da juventude. Bem, aí ele foi até aquele artigo, que fomos até o artigo 6º, aí ele indica a partir do artigo 15, que é o capítulo 2, no direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. O artigo 15º vai falar direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, e pontuando mais outras questões, mas aqui destaco, e onde vai trazer também no 16º aí o que é, né? Como é que tem esses direitos garantidos, qual que é essa liberdade, esse respeito, essa dignidade. Então, liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. Então é direito da criança e adolescente ir e vir e estar onde quiser, né? Nos espaços aqui, logradouros públicos, espaços comunitários. Mas ressalvadas o quê? Ressalvadas as restrições legais. Bom, para não pensar que uma criança pode estar em qualquer lugar, em qualquer horário que ela queira. Não, você tem a questão respeitando a idade, né? O que tem ali de que ela não está no espaço perigoso, então tem as ressalvas aí legais. Então, opinião, expressão, aqui tem direito, né? Ela tem a liberdade dela, compreende opinar e expressar.
É o que fala no currículo paulista, nos documentos, essa questão do espaço democrático, da escola, o espaço do diálogo, da escuta, da participação, em que eles sejam protagonistas. Tem os documentos aí que garantem esse direito. Crença e culto religioso, Estado laico, né? A criança tem o direito de expressar ali ter o seu culto religioso respeitado e garantido. Brincar, praticar esporte, divertir. Aqui, ó, divertir. A liberdade compreende isso, é um direito dela se divertir. Participar da vida familiar comunitária, sem discriminação. Participar da vida política, na forma da lei. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, a liberdade, esse respeito, essa dignidade, tem esses princípios, esses aspectos que garantem à criança esse direito, e o adolescente, né? A criança e o adolescente. No artigo 17º, ainda na questão da liberdade, respeito e dignidade, vai falar sobre a inviolabilidade da integridade física, né? Psíquica e moral da criança. Então ela não pode sofrer uma violência, né? Tem que respeitar, manter e proteger a sua integridade física. Maus tratos psicológicos, né? Claro que não, mas ressalta aqui essa integridade psíquica e a moral, tá bom? Então não é só uma questão física, não são só maus tratos físicos, mas também aquilo que a criança e o adolescente sofrem na questão psicológica, né? Algumas violência também psicológica e também da sua moral. 18º vai ressaltar, né, o dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. É dever de todos. É dever de todos. Independente se você é funcionário público ou não. Todo cidadão, né, assim, no documento que traz o que buscamos construir enquanto sociedade, na mentalidade, na ação das pessoas, é isso. É isso. Agora, enquanto servidor público, isso ainda se destaca ainda mais, porque você é um representante do Estado. Aí acrescenta no 18º, educados, né? As crianças e adolescentes, eles têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, tá bom? Então, educar e cuidar nunca passa pela questão do castigo. Mas foi assim que eu aprendi na minha época. Antigamente era assim, e não sei o que. E hoje eu tô vivo. Apanhava, mas hoje eu tô vivo. Não é a perspectiva que traz, porque isso gera questões psicológicas, isso gera outros conflitos que na fase adulta terão problemáticas. Então aqui, por saber que essa etapa de desenvolvimento da infância e da adolescência é importantíssima, então é sempre imprescindível resguardar e cuidar e educar da maneira mais plena. Aí segue acrescentando, né, aqui falou castigo físico, né? Falou castigo físico e tratamento cruel degradante. Vai vir aqui o parágrafo único, ele vai detalhar o que seriam esse castigo físico. Então, para os fins desta lei, castigo físico é o quê? A ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física. O uso da força física. Então, é aquilo que totalmente excede, se comparar o adulto com a criança, sobre o adolescente. Que resulta o quê? Então, aquela força física resultou no quê? Resultou em sofrimento físico. Bom, sofrimento físico. Resultou em lesão. Então, aquela força acabou, na sua consequência, levando a esse sofrimento físico ou lesão. Então, é nessa dimensão que se reconhece aí o que é o castigo físico. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança, que envolve o quê? Humilhação. Então, humilhar a criança, o adolescente, ameaçar gravemente, né? Ameaça, né? Qualquer ameaça, e aqui destaca gravemente. E ridicularizar.
ou seja, expor em situação taxativa, degradante, humilhante, criança, adolescente, também fere aí os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. E acrescenta que serão aplicadas de acordo com a gravidade. Todo aquele que cuida da criança, o profissional, o cuidador, professora, professor, família, enfim, qualquer pessoa que tenha ali a responsabilidade e o dever, ou que está ali mesmo, né, naquele local com a criança, no espaço, ela cometendo, né, essa gravidade da questão física, psicológica, ela vai responder de acordo com a lei. Bom, ela vai responder de acordo com a lei, de acordo com a gravidade do caso. E teremos aí encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família, para criança e para adolescente, encaminhamento a tratamento psicológico psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, advertência, né? Então a pessoa, ela pode receber uma advertência, ela terá aí como fazer todos esses outros trâmites de apoio à criança, apoio ao adolescente, garantia de tratamento de saúde especializado à vítima, tá bom? Parágrafo único, as medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar. Então o Conselho Tutelar ele tem esse caráter legal de aplicar essas medidas para a proteção da criança e do adolescente e o encaminhamento aí diante de cada gravidade para aquele que infringiu essa lei, cometeu essa gravidade em relação à criança e adolescente. E aqui então a gente fecha esse capítulo 2, tá bom? E ele vai indicar o capítulo 5, que vai falar sobre a questão do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Então vai destacar aqui já a questão profissionalização e proteção no trabalho. Ele destaca esse capítulo 5 por saber que estamos falando dos anos finais e do ensino médio. Então, fala aí no artigo 60º, né? É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. É proibido, salvo na condição de aprendiz. Então, menores de 14 anos, aprendiz. Fora isso... mas antigamente eu trabalhava, meu pai, meu avô, tal. Mas temos aqui o documento, é nele que a gente tem que se pautar, tá bom? Entendendo que é uma etapa infância e adolescência da necessidade de proteção para esse desenvolvimento pleno. No próximo vamos ter a proteção do trabalho dos adolescentes, é regulada por legislação especial, então não é a mesma, tem a sua especificidade, tá bom? Então todo aquele adolescente que trabalha, ele tem ali as suas especificidades, a gente entendendo aí até os 18 anos, adolescente até 18 anos, segundo o ECA. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional, ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Tá bom? Então, é uma formação técnico-profissional que segue aí a legislação da educação, que tem um caráter tão educativo, de desenvolvimento pedagógico. Claro que ele tem os seus direitos, né? A sua remuneração, ele faz jus, mas a sua característica aí é do campo educativo, visando o seu desenvolvimento e não só a questão do seu trabalho para produção, tá bom? Não é só na perspectiva de produzir, trabalhar para produzir. Lógico que ele também produz, enquanto ainda jovem aprendiz, enquanto estágio, ele produz, mas é numa perspectiva de desenvolvimento educativo. Seguindo, 63º, a formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Então, ele está ainda na educação básica, ele está no ensino regular ainda, e tem acesso a esse trabalho, né, a essa profissionalização. Só que isso tem que garantir o que? Acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Tá bom? Então, isso não pode fazer com que ele deixe de frequentar a escola. É um direito, né? Atividade compatível com o desenvolvimento adolescente. Então, ele tem que atuar numa área
que tenha compatibilidade com o seu desenvolvimento, que respeite ali a sua etapa, respeite ali aquele período da vida. Por isso que não dá para... tem muito jovem aí que podia trabalhar numa construção, mas a questão física dele, do corpo dele, não está preparada para algumas atividades, né? Então ainda está no seu processo de desenvolvimento. E horário especial para o exercício das atividades. Então, atividades educativas, ele tem direito a um horário especial. Por isso que a gente entra em alguns casos que sai mais cedo, tem dias que ele pode, né, se dedicar ao estudo. Então ele tem aí essa possibilidade, desse direito garantido. Aí seguindo, ainda no capítulo 5, ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem. Então até 14 anos ele recebe uma bolsa de aprendizagem. Ao adolescente aprendiz, logo então após essa idade dos 14, maior de 14, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, a partir dos 14, ele tem ali os direitos trabalhistas, previdenciários, né? Ele tem ali, tem das suas especificidades, né? A questão das atividades, a questão do horário, para manter a sua frequência no ensino regular, mas ele também tem seus direitos trabalhistas garantidos. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Então ele precisa da acessibilidade, da proteção para estar ali atuando naquele local de trabalho, de profissionalização. É vedado trabalho o quê? Entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do outro, né? Então, máximo até as 22 horas. E só a partir das 5 horas do outro dia. É trabalho perigoso, insalubre ou penoso. Então, ele é totalmente aí, vedado essa prática, realizada em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Bom, então aqui permanece o cuidado a essa integridade, a esse desenvolvimento integral dessa etapa da vida. Realizada em horários locais que não permitam a frequência da escola. Então, sempre a escola, o direito à educação garantido, sempre. Não pode ter dúvida sobre isso. Alguma comanda que fale que ele teve que se ausentar da escola porque o serviço teve uma atividade, que ele ia fazer uma formação de um curso lá de francês. Lá no trabalho dele, no espaço que ele está fazendo a sua atividade como aprendiz, teve uma formação de francês, uma formação de desenvolvimento profissional, ele teve que se ausentar da escola durante um mês. Não. Tá bom? Aí já o prejudicou no ensino regular. Seguindo, vai falar que o programa social, né, o programa social que tenha por base o trabalho educativo, deverá assegurar ao adolescente que dele participe em condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Lembrando aqui que trabalho educativo é trabalho educativo. Isso aqui que é o diferencia, né? Ele tem os mesmos direitos trabalhistas, previdenciários, mas isso diferencia do trabalho, tá bom? O trabalho educativo é aquele que não tem como fim unicamente a produção. Lógico que ele está lá e também cumpre, né, as questões do espaço, as normas ali, mas o foco não é a produção, mas sim o seu desenvolvimento, o seu aprendizado ali. Por isso que jovem aprendiz. Então isso se chama trabalho educativo, está ali para ajudar nesse processo educativo do adolescente. Direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então, aquilo que a gente fala aqui dentro do trabalho educativo, onde ele está atuando, tem que respeitar as suas especificidades, sempre visando o seu desenvolvimento. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Bom, pessoal, esse é o ECA. Não é todo o ECA, são esses artigos que indicam para a gente nortear. Então, a questão da proteção, a garantia de direito, visando esse desenvolvimento integral, reconhecendo a infância, a adolescência como uma etapa primordial para o desenvolvimento da pessoa. E aqui vai dar esse destaque para a etapa do trabalho, né? O direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Seguindo, agora eu vou falar sobre
a resolução número 1, a resolução número 1 de 2012, resolução número 1 de 2012, que estabelece o quê? Diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Então ela vai estabelecer diretrizes nacionais, ou seja, todos vão ter que seguir, né? Vão se pautar nessas diretrizes. Então o que ela apresenta? Os direitos humanos são frutos da luta pelo conhecimento, reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana. Bom, então direitos humanos tem essa questão aí do respeito, da valorização, né? Mais do que respeito é valorizar a questão da dignidade humana. As profundas contradições que marcam a sociedade brasileira indicam a existência de graves violações desses direitos, e isso se faz mais evidente quando a gente, né, reconhece em nossa sociedade a desigualdade social, desigualdade de informação, desigualdade de acesso. Então todo esse nosso histórico, se a gente for buscar o processo histórico ainda mais antigo, a gente vai ver as defasagens. Então cada vez mais os direitos humanos, a educação de direitos humanos tem esse papel para não deixar esquecer, né? Não deixar esquecer toda a nossa trajetória política, social, e ao mesmo tempo também reconhecer a importância do quanto que temos ainda para caminhar, tá bom? Agora, seguindo, vamos só lá no material, vai estar o texto, né, para quem quiser compreender, mas aqui é só para a gente entender o panorama que se chega na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda a trajetória da humanidade ela é marcada por violências, guerras em diversas regiões do mundo, em diversas localidades, mas é ali na Primeira Guerra Mundial, em destaque a Segunda Guerra Mundial, que a gente tem um apogeu da loucura humana. Ali a criação de armas de destruição a longo alcance, bombardeios, as bombas Nagasaki e Hiroshima que destruíram as duas cidades do Japão. Então é a partir desse ápice de loucura que grupos se reúnem e apresentam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso em 1945, então ali na metade do século passado. Então vem esse documento e o Brasil ele é signatário, né? Ele assina e se compromete com esse documento. Só que esse documento, a existência desse documento não quer dizer que a partir dali está tudo bom, maravilhoso. Não, aí é um processo para se lutar, para se alcançar o que traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o Brasil, pós metade do século passado, então 45, a declaração, se eu não me engano agora 45, vamos ter ali logo depois, 2 décadas depois, a ditadura militar, que assola diversos países da América do Sul. No Brasil é o que tem o maior tempo, extensão. Então temos ali a questão da ditadura, que vai ter o seu fim oficialmente no ano de 85 e 88 temos a nossa Constituição. Então observa que tem uma trajetória do movimento de luta, de compreender, do respeito, dignidade, diálogo, escuta, democracia. A gente adentra o processo de redemocratização da sociedade brasileira. Então 88 a Constituição, 90 a gente acabou de ver o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Em 96 dá início aí o Plano Nacional dos Direitos Humanos, que vai de 96 a 2002. Então observa que tem uma trajetória histórica em busca da garantia desses direitos. Então o Brasil vinha vivenciando essa trajetória, esse caminho, e década de 90 foi importante para esses avanços. Então é a partir desse contexto bem breve aqui, histórico do mundo e do nosso país, que a gente chega a essa política nacional dos direitos humanos. Então ela traz fundamentos. Seus fundamentos aí, a educação em direitos humanos tem por escopo principal uma formação, a ética. Então a educação em direitos humanos visa
contribuir com a formação de pessoas éticas. Então, formação de atitudes orientadas por valores humanizadores. Então, a educação em direitos humanos, ela vem contribuir para que a formação de crianças e jovens tenham como característica valores humanizadores, respeito ao outro, para que a gente não vivencie, ainda que a gente saiba que nos dias de hoje tem violência, tem guerras, mas o apogeu da Segunda Guerra Mundial, com aquelas bombas catastróficas, mas que a gente sabe que não é o fato de não ter um documento que vai viver tudo em paz. Inclusive, estamos vivendo em guerra, outros países agora estão vivendo em guerra, né? Povos estão saindo de suas terras, né? Refugiados. Então, mas é um caminho que a gente só transforma a partir da educação, da mentalidade das pessoas. Um outro escopo principal aí é a crítica, né? Então, exercer aí juízos, pensamentos, a reflexão. Então, exercício de juízos reflexivos sobre as relações entre os contextos sociais, culturais, econômicos e políticos. É isso que a gente vai escutar em diversos documentos, a gente vai ler em diversos documentos a questão da reflexão, refletir, pensar, né, qual é o caminho, retomar, rever, refletir mais uma vez. Então, a necessidade da criticidade. Encontramos isso onde também? BNCC, Currículo Paulista. Então tá tudo, isso perpassa todos os materiais. E política. Bom, política aqui na questão de comprometimento, tá bom? De comprometimento na perspectiva emancipatória e transformadora dos sujeitos de direitos, tá bom? Não confundir aqui política com partido político. Tem relação? Tem. Acho que vai ter relação, só que política é muito mais amplo, tá muito mais além. Tem muita gente aí que tem a sua questão, perspectiva e não tá atrelado, porque hoje em dia para de política, né, já vem os nomes de um lado, do outro, esquerda, direita. Não, política aqui é uma questão muito mais ampla desse ponto de liberdade e transformação dos sujeitos, tá bom? Contribuir para que pessoas, crianças, jovens, adultos sejam livres e se reconheçam como sujeitos potentes na sociedade. Aí, princípios da educação em direitos humanos: dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade. Aqui a globalidade, pensamento complexo, Edgar Morin, sustentabilidade socioambiental. Observa que tudo isso aqui a gente encontra onde? Lá no Currículo Paulista. Tá tudo isso aqui também. Tá bom? Porque são documentos comprometidos com esses valores, esses princípios, essa concepção, tá bom? Então, sempre reconhecendo aí e valorizando essa diversidade, essa multiculturalidade, democracia, incentivando a participação, a escuta do outro. A gente só vai conseguir contribuir com a formação de crianças e adolescentes nessa perspectiva se a escola se abre para isso. Lembra do Currículo Paulista? Quando fala que só vamos poder educar para um ambiente democrático, para uma geração democrática, se tiver na escola um ambiente democrático. Então, tá nessa atrelado. Os objetivos da educação em direitos humanos: a construção de sociedades que valorizem e desenvolvam condições para a garantia da dignidade humana, independente de religião, independente de visão política, ideológica, filosófica. É a dignidade humana, independente de nacionalidade, independente de qualquer coisa. Dignidade humana que a gente vai reconhecer lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoa e grupo ou grupo social se reconheça como sujeito de direitos. Então, cada pessoa, cada grupo se reconhecer como sujeito de direito. Bom, independente da sua origem, independente da região, independente da classe social, independente da concepção, da filosofia, a pessoa tem esse direito enquanto pessoa ou enquanto grupo social, fazer parte de um grupo social. Desenvolver a sensibilidade, desenvolver a sensibilidade ética nas relações interpessoais, ou seja, numa sociedade multicultural com uma diversidade gigantesca, e a internet, a cultura digital impulsiona isso ainda mais. Eu só consigo respeitar essa diversidade se eu também tenho desenvolvido a sensibilidade
né, nessas relações interpessoais, saber que o modo de ver do outro é dele, a concepção dele, não cabe a mim, né, é o certo ou errado, mas a gente poder buscar uma harmonia, um respeito em sociedade. O ambiente nacional, né, o ambiente educacional como espaço e tempo nos direitos humanos e da educação em direitos humanos. Então, esse ambiente visa o quê? O que esse ambiente visa? Ações, experiências, vivências em cada um dos participantes. Oportunizar essas ações, essas experiências. Múltiplas relações com o entorno. Então, tudo aquilo que está ao seu redor, poder ali relacionar, poder estabelecer conexões para você ampliar e fortalecer aquilo que é seu, aquilo que você acredita, aquilo que é a sua percepção. Condições socioafetivas, condições materiais, infraestrutura para a realização de propostas culturais educativas. Então, esse ambiente é um ambiente amplo que ofereça as condições para que isso se amplie. Então, se amplie, possa reconhecer essa diversidade que às vezes está do seu lado, e você não consegue reconhecer. Então, é um ambiente aí muito estimulador para a educação em direitos humanos. A educação em direitos humanos nas instituições de educação básica e educação superior. O que ela busca? Transversalidade. Os temas contemporâneos transversais. Então, a partir de temas contemporâneos, lembra lá o TCT, né? Que tem no currículo paulista, transversalidade. Então, essas temáticas, esses temas que perpassam todas as áreas do conhecimento. Reconhecer que todos têm esse dever, todos os profissionais de cada matéria, né? O direitos humanos não é uma questão só do professor de história, só do professor, de geografia, não, de todos, né? Então tem essa questão da transversalidade dos direitos humanos que perpassa ali em todas as áreas, tratados de maneira o quê? Interdisciplinar. Lembra a superação da fragmentação do conhecimento? A superação da fragmentação do conhecimento está aqui destacado. A gente só alcança, só chega a essa educação superando essa fragmentação. A educação de direitos humanos, né, como conteúdo específico de cada disciplina ou já existente no currículo escolar. Então, tem a questão de um tema só de uma disciplina, que às vezes aparece com mais realce, no caso de história, vai aparecer com mais destaque do que às vezes em física. Tá bom? Então tem essa questão específica de cada matéria, mas também de maneira mista, né? Então pode ter aí a questão transversal e disciplinar de cada disciplina. Então aparece de maneira em todas as áreas ou às vezes em mais destaque em uma matéria. Na educação básica, são exemplos de possibilidades que a vivência dessas metodologias pode possibilitar. Construir normas de disciplinas e de organização da escola. Então, quando você chama esses jovens, essas crianças para construir, ter a fala deles, a participação deles na construção dessas normas, então eles são corresponsáveis por esse processo, a participação deles. Discutir questões relacionadas à vida da comunidade. Então isso instiga, isso, né, provoca essa reflexão. Aqui vai trazer a questão do protagonismo, a questão das metodologias ativas, trazer para a sala de aula exemplos de discriminações e preconceitos comuns na sociedade, os temas transversais, tratar as datas comemorativas que destacam a questão dos direitos humanos, fatos históricos que realçam aí a educação em direitos humanos e trabalhar os conteúdos curriculares integrando-os aos conteúdos da área de direitos humanos. Bom, então essa questão aí de sempre interdisciplinar, correto? Pessoal, isso aqui, então, a gente observa que a educação em direitos humanos ela está para corroborar ainda mais aquilo que se fala no currículo paulista, aquilo que o ECA vem trazer sobre essa etapa importante da infância e da adolescência como um momento de desenvolvimento. Então, uma etapa que quanto mais você tratar sobre esses valores, sobre mais você reconhecer essas concepções, você contribui com a formação de adultos mais humanizadores. Depois a gente vai ter, e como é que a gente consegue isso? Um grande projeto, né, muito importante na escola é o Grêmio Estudantil.
Então nós temos lá nos documentos, no edital, a Lei 7.398 de 85, que vai falar da organização de entidades representativas dos estudantes, né, nas escolas de primeiro e segundo graus, que é aqui, né, os grêmios, são os grêmios. Então vai falar que esse direito de se organizar para terem a sua representação garantida. É um documento bem curto, esse que eles vão colocar, que surge lá em 85, ó, no processo de fim da ditadura. Os movimentos estudantis tiveram um papel importantíssimo historicamente e até hoje, naquele momento inclusive de grande destaque. Então tem aqui um documento, uma lei que vai realçar essa importância. Em 2015, a lei 15.667 vai falar da criação, organização e atuação dos grêmios estudantis. Aí essa lei detalha um pouco mais como que é essa composição, diretor do grêmio, vice, secretário, vai falar sobre o processo democrático que tem que acontecer, ou seja, não é o diretor que escolhe, não é o professor que escolhe, isso acontece por votação dos estudantes. Então tem uma característica totalmente democrática que é realizada pelos próprios estudantes, tá bom? Então essa lei também não é nada extenso, vale a pena você dar uma lida, conhecer um pouquinho, mas é garantida essa total autonomia aos estudantes para se organizar, tá bom? Tendo ali a sua composição, tendo as suas etapas para esse processo. Esse é o vídeo 2. Me esforcei, tentei, né, deixar os vídeos mais curtos, de 25 a 30, mas não será possível. Eles são extensos porque também eu trabalho com vários, né? São 2, 3 materiais, 2 leis, vai ter aí alguns até um pouquinho mais extenso, mas eu vou tentar ser o mais pontual possível dos materiais, e quem quiser se debruçar mais, tem um resumo que eu já compartilhei. Bom, peço para que você curta, clica aí, curte, se inscreve. Se você não se inscreveu, se inscreve, ajuda aí o professor. Tem lá no Instagram também para seguir, para acompanhar. Então, esse foi o vídeo 2, a aula 2. Espero que tenha aproveitado, anotado. Não se esqueça de fazer lá a atividade das palavras-chave e até o próximo. Abraço, obrigado, hein?